Então, queridos, lá no versículo 17, diz que com Ele nas nuvens nós vamos encontrar, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas no versículo 18 aqui, queridos, eu quero chamar a atenção para esse versículo. Ele diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros. Não é curioso, queridos, que nesse tempo nós estamos encontrando muitas pessoas, mesmo pessoas que são irmãos, que confessam o nome de Jesus, que se aproximam da gente e vêm com um verdadeiro caos, apresentando um verdadeiro caos, onde a palavra de Deus, ela traz para esse momento que consolai-vos uns aos outros. Então, fala acerca do consolo de Deus, da palavra de Deus, a palavra que traz o conforto, a palavra que apazigua a tempestade, é a palavra que levanta o morto, é a palavra que cura o enfermo. É essa palavra que nós precisamos. Conversar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, queridos, nós não podemos abrir mão disso. Nós pertencemos ao Rei Jesus. Somos propriedade dele. Então não podemos estar vinculados a uma outra coisa senão os princípios do reino. Então essa é aquilo em que nós precisamos estar envolvidos. Essa palavra, queridos, não é para trazer terror. Não é terror. É consolo. Consolai-vos. Aleluia. Dizer que Jesus vem, isso não é para promover terror, é para trazer consolo. Não importa como as coisas estão, Ele vem. Aleluia. E nos chama atenção para uma coisa, porque muita gente espera que, porque está acontecendo isso, e nunca se pregou tanto sobre Apocalipse como está se pregando hoje. Nunca se falou tanto de revelação, dos sinais acerca do que está acontecendo em relação a esse Covid-19, do que está se falando hoje. Mas, queridos, a Bíblia diz, eu estou falando a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala que no retorno do rei serão dias normais. Serão dias normais. O que nós precisamos é estar preparado para esse dia. Em Mateus 24, 36, a partir do 36, diz que daquele dia e hora, ninguém sabe. Daquele dia e hora, ninguém sabe. No 37 diz que foi como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Foi como nos dias de Noé. No versículo 38 ele diz o que acontecia nos dias de Noé. Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então era tudo normal. Noé era o doidinho que eles chamavam, porque está lá há 100 anos fazendo aquela arca e pregando, era pregoeiro da justiça. Lá no versículo 39, no versículo 39 diz a seguinte coisa: e não perceberam até que veio o dilúvio. Quando o dilúvio chegou, aí eles perceberam. Passaram 100 anos com demagogia para Noé. Noé era como um doidinho, é como um perturbado, assim como os pregoeiros da justiça de hoje. Às vezes, queridos, nós não somos ouvidos, mas não tem problema, nós temos que falar. Não importa se vão ou não dar ouvido, nós somos portadores de vida. Portanto, abre a tua boca e proclame vida. Chame vida onde não tem, porque a vida só consiste em Cristo Jesus. O mundo está perecendo e nós precisamos discernir isso, queridos. Lá, aí ele diz: e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Eles mais considerar isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis.
Eu até já falei aqui, já comentei sobre isso. O Senhor não vai tocar e depois vir. Ele vai vir enquanto toca, enquanto as trombetas tocam. Aleluia. Os sinais foram anunciados. Os sinais foram anunciados. O pastor Alberto pregou muito sobre isso, falou muito sobre isso, sobre esses sinais. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz o seguinte, fala o seguinte, que ninguém de maneira alguma vos engane. Ninguém vos engane. Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, queridos, são sinais, esses sinais, apostasia, homem do pecado, se levanta contra Deus, querendo parecer Deus. O pastor Ronaldo falou muito sobre quantos Cristos têm aparecido nesses últimos tempos. Quantos Cristos? Tem um Cristo brasileiro, não sei nem se está vivo ainda mais, mas Jesus com 33 morreu. Esse daqui, a última vez que eu vi, estava já com mais de 60, mas não tinha morrido ainda não. E uma certa vez, numa entrevista com o Jô Soares, eu não esqueço essa entrevista, quando o Jô Soares perguntou para ele: rapaz, Jesus ele andava num jumentinho e você anda de avião. E ele disse: mas está escrito que eu viria sobre as nuvens com poder e glória. Então, queridos, é brincadeira o que muita gente faz com o nome de Jesus. É brincadeira. O que é pior, há muitos seguidores. Há muitos seguidores. O tempo em que nós vivemos, queridos, é o tempo das causas. É o tempo das causas. São tantos que eu tenho uma causa, eu tenho uma luta, eu tenho uma militância, eu defendo isso, eu defendo aquilo, sabe? É algo que está acontecendo, mas quando nós observamos que essas causas que essas pessoas têm, é um desvínculo total da pessoa do Rei Jesus. Quando nós olhamos as universidades, levando a mente dos jovens, promovendo a nudez e chamando isso de arte. Há pouco tempo, um homem está no teatro e esse homem fica totalmente despido e um bocado de criança para tocar esse homem, então chamam isso de arte. A universidade, quantos jovens dos nossos estão entrando nas universidades e lá estão aprendendo a zombar da fé. Hoje, queridos, como já existe em alguns países, no Brasil há essa luta para institucionalizar o aborto. O aborto nada mais é do que um assassinato de criança. Não há diferença entre matar uma criança dentro do ventre ou uma criança fora. Alguém que pratica um aborto é alguém que está assassinando uma criança. E o que é pior, queridos, é que tem crente que compactua com isso, esse infanticídio que se assemelha muito com a 10ª praga do Egito, que é aquela morte, aquela mortandade terrível. Quantas crianças são assassinadas hoje? Quantas crianças no ventre da mãe? A legalização das drogas, da maconha, como eu falei, alguns países já legalizaram, mas aqui há essa luta, há essa militância, há essa causa. Nós precisamos defender esta causa. Queridos,
Hoje, a ministra Damares, ela falou tanta coisa bacana, mas ela disse a seguinte coisa, que menino usa azul e menina usa rosa. Isso virou é como se ela fosse a pessoa menos culta que alguém pudesse conhecer. Então houve muita crítica em cima disso. Menino usa azul e menina usa rosa. Eu daqui a alguns dias estou completando 62 anos. E eu sou do tempo que menino usava azul e menino usava rosa. Eu sou do tempo que menino brincava de carrinho e menina brincava de boneca. Mas o que está acontecendo hoje? Nasce o homem ou mulher, mas não é mais homem ou mulher que nasce, porque deixa que o menino vai escolher o que ele quer ser. É isso, queridos, que estão pregando. Agora, eu pergunto a vocês não estão vendo isso? Estão vendo o que está acontecendo? Está claro isso? Há sinais mais visíveis do que o que está acontecendo? E observa que parece que está tudo normal. Está tudo normal. Não, aquilo não chama mais, não é mais estranho, porque antigamente era estranho, mas agora não é mais. Cuidado. Lá em Romanos 1:32 faz a seguinte declaração: os quais conhecendo a justiça de Deus, que não são dignos de morte, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Vocês entenderam? São dignos de morte os que tais coisas praticam. Queridos, a palavra de Deus, ela não é relativa, ela é absoluta. Portanto, eu tenho um problema com algumas pessoas, porque para mim, eu creio nessa palavra como palavra de Deus, e eu não vejo que como palavra de Deus, ela seja arcaica, seja ultrapassada, que ela já foi vencida. É uma palavra que é vencida. Hoje há uma nova leitura, não há nova leitura não. Não há nova leitura. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo, Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Mas seguindo o texto, diz lá em Romanos 1:32, no final, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ou seja, não é só uma questão de praticar, é uma questão daqueles que não, mas está tudo bem. Não está tudo bem não. Não foi assim que Deus fez. Não foi assim que Deus fez.